O princípio do gênero te permite ser original, captar ideias novas no plano espiritual. Te permite gerar novas combinações de ideias antigas no plano mental. E te permite gerar novos corpos físicos no plano físico. Mas ninguém cria nada novo se não sabe lançar mão do princípio do gênero. E nós só conhecemos a sua aplicação física. Nenhuma criação é possível sem esse princípio. Aqui, Ísis, Osíris e Horus, né? Uma demonstração do princípio do gênero. Agora é interessante... Eu vou chamar a atenção nessa parte aí, que eu sou suspeita, eu gosto demais dela, tá? Ela dá exemplos maravilhosos. Essa parte aí que vocês observarem, a cultura egípcia, ela é extremamente tântrica. Quando vocês forem estudar Tantra, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, eles estão sempre colocando os dois lados, o masculino, o feminino, e no meio, o que gerou a criação, o resultado disso. Esse resultado aparece como uma criança, mas essa criança também pode ser uma ideia. Então, o princípio do masculino e feminino existe na minha mente. Quando eu tenho uma ideia, principalmente quando é aquelas ideias que, nossa, fantástica, eu usei os dois princípios do gênero que existe em mim, no meu cérebro, internamente. Isso já é uma coisa que, para vocês irem guardando aí. Isso a gente vivencia internamente e externamente. Vamos lá. O princípio do gênero aí lembra um pouco do mentalismo, né? No plano mental geramos realmente muita coisa daquilo que vamos viver. Agora é muito interessante quando ele fala sobre o gênero mental. Você sabe que a sua mente tem masculino e feminino? E que se você quer criar algo novo, você precisa estar atento a isso? Ele usa o exemplo do ovo do cuco. Já ouviram falar que esse passarinho tem um estranho hábito, muito esperto, de ir no ninho de outros pássaros, colocar para fora os ovos todos que estão lá e colocar os dele? Os outros passarinhos chocarem o ovo dele? Aí nasce aquele passarinho super estranho e os bichinhos não entendem como é que é aquilo, né? Eles chocam o passarinho, eles chocam os ovos de outro pássaro. Né? A esperteza, aliás, diz que o homem é uma sintaxe da natureza. Né? Tudo que acontece em algum lugar da natureza acontece no homem. Que é como se ele fosse um produto. Teilhard de Chardin fala muito sobre isso. Um produto, uma sintaxe de tudo que a natureza elaborou até aí. Ela sintetiza isso tudo na criação humana. Então, imaginem vocês o seguinte. Uma ideia surge na sua mente, um flash, puff. Aí você pega aquela ideia e começa a alimentar, desenvolver, trabalhar. E como você desenvolveu, trabalhou, você tem a impressão de que você criou. Você é a mãe, cresceu no seu útero. Mas o elemento que fecundou não foi teu, às vezes. Às vezes foi uma ideia do inconsciente coletivo, às vezes foi uma manipulação de alguém. Muito sutilmente chega em você e joga uma ideiazinha desse tamaninho. Aí você cria um ninho para aquilo, alimenta, cria, choca o ovo do cuco, desenvolve. E como você cuidou e deu à luz, você tem a impressão, eu sou a mãe, é uma ideia minha. Mas a fecundação veio de elementos externos. De onde nasceu a ideia que deu origem a tudo isso. Se eu não sou capaz de ir lá no plano das ideias, no plano espiritual, ver alguma lei do universo e fecundar a minha mente, eu estou chocando o ovo de cuco. Estou chocando ideias que não são minhas. Isso ele chama de mente masculina e mente feminina. Cuidado! Quais são as ideias que você não só desenvolveu, mas você mesmo captou? Quais dos seus pensamentos são realmente seus? Quais das suas criações são realmente suas? Isso é o mecanismo mais comum para se usar para indução e manipulação. Como quem não quer nada. Uma ideiazinha. Aí você pega aquilo e faz todo um desenvolvimento. E aquilo te parece teu. Mas no fundo você desenvolveu um ovo de um outro pássaro, de um cuco. E isso é muito comum dentro da sociedade. Você está cheio de pessoas que têm opiniões políticas, que têm sentimentos de ódio por um, amores por outros, personagens públicos. Você vai perceber que aquilo não é deles. Não tem nenhuma razão para ter aquilo. Não pensam daquela forma, não tem nenhuma reflexão própria que gerou aquilo. Desenvolveram um pensamento que foi insuflado pelo coletivo. Vocês percebem? Quão pouco das nossas ideias são nossas? Quão pouco dos nossos sentimentos são nossos? Só para poder, uma pequena brincadeira, mas que eu acho interessante, que eu sempre me recordo, quando eu era pequena, tinha meus 10 anos de idade, já morava aqui em Brasília, um dia eu fui para a aula e cheguei lá, a escola estava fechada, eu não tinha aula aquele dia porque tinha falecido Juscelino Kubitschek. Aí eu voltei para casa e encontrei um coleguinha meu no meio do caminho, da 5ª série também, vinha saltitante, eu cheguei para ele e disse, olha, não vai ter aula hoje. Ele me olhou, por que não vai ter aula? Eu falei, ué, porque morreu Juscelino Kubitschek.
A cara dele... Aí ficou consternado. Era pura dor. Aí, de repente, ele levantou para mim e perguntou assim, ele era da 5ª série? Toda vez que eu vejo uma pessoa demonstrando rejeição, paixão, ódio por personagens, eu lembro do Juscelino da 5ª série. A pessoa não sabe nem do que está falando, não sente realmente nada por aquilo. A gente usa os sentimentos e os pensamentos como entretenimento. Nenhum deles é nosso. É só para dar um chantilly, para dar sabor à vida. Não são teus. E sentimento não é brincadeira. Se você brinca com os sentimentos, nunca os terá, serão sempre emoções superficiais. O que você realmente ama? O que realmente te provoca dor? O que realmente você pensa dos outros seres humanos? Você refletiu sobre isso? Você criou isso? Senão você só teve a mente feminina. O princípio da geração não funcionou ainda. Você não criou nada, não gerou vida. Nenhuma ideia tua é realmente tua. E assim você não tem como realizar a tua identidade. Dar o teu recado ao mundo. Dizer a que veio. Que isso é possível quando você cria a sua própria identidade. Fecunda a sua própria mente. Entendem essa ideia? Isso para mim ficou como um ícone. Sentimentos e pensamentos coletivos são o Juscelino da 5ª série. Porque realmente é muito assim. Muito pouco temos de autêntico. Muito pouco que realmente comunica ao mundo aquilo que viemos comunicar, nossa verdadeira identidade. E por último, existe uma recomendação final no Caiba.